E aí, gurizada, tudo bem? Eu sou o Alan, estou de volta aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre abertura. A abertura do diafragma nada mais é do que o tamanho do orifício da nossa lente. Por exemplo, esse vídeo está sendo gravado com uma 24 1.4. Eu estou gravando em 3.2, como eu posso ver ali na nossa 70D. E esse 3.2, ele diz algumas coisas em relação a esse número. Por exemplo, aqui, ó, quando eu cheguei mais perto, o que aconteceu com o fundo? O fundo ficou desfocado. Por quê? Porque eu estou mais perto, mas eu não quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre a questão do número. Por exemplo, aqui, ó, eu vou girar o dial, tá, para o número 1.4. Tá? Vejo que estourou tudo agora, mas eu já mexi na velocidade aqui, ó. Agora ficou um pouquinho sub. Tá? Ah, o que é sub? Depois a gente vai falar, gente, nos próximos vídeos, mas subexposto é quando a gente tem luz de menos na nossa cena. Inclusive antes eu estava com um pouquinho luz demais, mas tudo bem. Veja que o fundo está bem desfocado, ó. Veja que quando eu me afasto um pouquinho, está desfocado aí no fundo, tá? E quando eu vou chegando mais perto do fundo, veja que agora eu já estou começando a ficar com foco quase em tudo, tá? Por quê? O diafragma, além dele dar esse desfoque aqui, tá, ele comanda o quê? Quanto menor nosso diafragma, tá? O Brian tá vindo correndo, gritando. Quanto menor o nosso diafragma, menos luz entra. Por exemplo, você já deve ter feito isso quando você estava... Enfim, vocês estão vendo tudo desfocado, certo? O que acontece? O nosso diafragma, ele faz duas funções, tá? Duas funções específicas, as melhores funções dele. Melhores? Enfim. Primeira função, entrar mais luz. Tá? Quanto mais aberto o nosso diafragma, quanto mais aberto, mais luz vai entrar. É a mesma coisa quando a gente abre uma torneira. Quando a gente abre uma torneira, a gente abre pouquinho, passa pouca água. Quando a gente abre muito, passa muita água. Então, um orifíciozinho desse tamanho, passa pouca luz. Já um orifício desse tamanho, passa muita luz. Então, qual é a ideia do diafragma? A ideia do diafragma é controlar a luz que passa e também controlar a profundidade de campo, beleza? Por exemplo, aqui, ó. Tá, não sei, essa distância aqui, ó. Nós temos o fundo totalmente desfocado. Desculpa, eu estava olhando para o LCD em vez de olhar para vocês. Nós temos o fundo completamente desfocado, certo? Por quê? Porque eu estou em 1.4, tá? Alan, é só isso que comanda a questão de profundidade de campo? Alan, o que é profundidade de campo? Calma, a gente vai conversar nos outros vídeos, tá? Eu quero falar mais sobre a abertura. Tá ficando um pouco confuso, desculpa, gente. A minha ideia não era confundir vocês. Mas enfim, quanto menor, tá? Quanto menor a abertura, maior o número. Como assim, Alan? Então, uma abertura bem pequenininha é um f22. Já uma abertura bem grande é um f1.4. Mas, Alan, por quê? Porque é uma razão. A razão entre a boca, tá, da lente e a distância da lente até o sensor. Por exemplo, se você tiver uma lente muito comprida e fininha, ela vai ser um f mais fechado. Tá? Em contrapartida, se você tiver uma lente curta e uma boca gigantesca, ela vai ter um f bem aberto. Por quê? É uma razão entre a boca da lente e a distância da lente, aqui do final da lente, até o sensor. Por isso que é 1.4, né, 22, enfim, é uma razão entre essa abertura e a distância do sensor até o final da lente. Mas por que é importante eu saber disso? É importante por alguns motivos. Por exemplo, se eu tiver em f1.4, ó, veja aqui, ó, eu tenho um desfoque gigantesco do fundo. Tá, eu tenho um desfoque gigantesco de fundo. Eu não vou falar ainda de distância focal, ainda não vou falar de profundidade, tem muita coisa ainda para falar sobre lentes, tá, gente? Mas enfim, agora eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar um f22, veja que ficou tudo escuro. Tá? Eu vou ter que aumentar até o ISO, eu acho que eu já botei um para 30. Eu vou ter que aumentar o ISO. Aumentar o ISO aqui, ó. Tá? Vejam aqui, ó. Tá? Oi, vamos diminuir um pouquinho o ISO. Tá. Esse ISO aqui tá bom, tá mais ou menos sub, mas tá bom. Vocês conseguem perceber a diferença daquela outra imagem para essa imagem aqui em f22? Eu estou em f22, o que aconteceu quando eu coloquei f22? Quando eu coloquei f22, eu tenho foco em mim e eu tenho mais foco no fundo. Já em 1.4, eu tenho foco só em mim e eu não tenho foco no fundo. Isso é profundidade de campo. Quanto maior, tá, maior a minha abertura, menor a minha profundidade de campo, uma profundidade de campo mais rasa. Profundidade de campo mais rasa. Tá? E já enquanto menor a minha abertura de lente, até vocês não conseguem ver, eu vou ver se eu consigo fazer depois em casa uma foto do diafragma em f22, que ele é totalmente fechado, é uma coisinha assim, ó. Se você fizer isso aqui na frente do seu olho, você não consegue enxergar nada, mas se você fizer isso aqui na frente do seu olho, você consegue enxergar. O que acontece, por exemplo, em dias muito ensolarados? A gente não faz assim, ó. Por que a gente faz assim?
É uma reação natural e instintiva ao excesso de luz, ou seja, a gente está fechando mais. A nossa pupila, ela já fecha um monte, ó. Se vocês olharem minha pupila, ela está bem fechada. Tá? Por que a pupila está bem fechada? Porque tem bastante luz entrando. Vocês conseguem perceber a diferença entre essa imagem aqui e a imagem anterior, ó. Anterior, 22. Essa aqui, 1.4. Anterior, 22. 22, 22. 1.4. 1.4. Vocês conseguem perceber essa diferença? Então, essa é uma das diferenças da abertura. A abertura, ela vai comandar isso, ela vai comandar essa profundidade de campo. Depois a gente vai fazer um outro vídeo falando mais bonitinho da profundidade de campo. E também ela vai coordenar, tá, a entrada de luz na nossa cena. Tá? Vamos botar aqui, ó. Eu tô em 1.4, eu vou colocar agora em 5.6, ó. O que aconteceu em 5.6? O meu diafragma fechou um pouquinho e eu já não tenho mais uma iluminação suficiente em mim. Já quando eu coloco em 1.4 de novo, eu tenho uma iluminação suficiente e eu acho que fica bem legal assim. Tá? Eu gosto bastante de fotografar nas máximas aberturas. A gente só tem que tomar um cuidado quando a gente está fotografando em 1.4, 1.8, se a gente está fotografando, por exemplo, um grupo de pessoas. Tá? Eu estou fotografando um grupo de pessoas e eu quero que todo mundo fique no foco. Então, eu vou ter que utilizar um F, eu faço uma regrinha bem besta, tá? Mas funciona. Eu tenho 5 pessoas, F5, eu tenho 6 pessoas, F5.6. Não é uma regra para você sair utilizando assim, mas é uma forma besta e boba de aprender como que funciona a nossa abertura. 2 pessoas, 2.8, por exemplo, mas não. Se eu quero fotografar 2 pessoas e eu quero que elas fiquem bem nítidas, eu vou utilizar um F4, tá? E tudo vai depender do que eu quero mostrar, do que eu quero fazer. Porque quanto mais aberto o meu diafragma, menor é a minha profundidade de campo. 1.4 eu vou ter uma profundidade de campo muito pequena. Já quanto menor a minha abertura, maior é a minha profundidade de campo. Ou seja, a abertura coordena a profundidade de campo e quantidade de luz. Quanto menor o númerozinho, 1.4, né, 1.8, para quem não tem lente 1.4, né, vocês estão vendo o Brian brincando, gritando, ele está no balanço. Quanto menor esse número, né, quanto menor 2.0, 1.8, 1.4, menor vai ser a profundidade de campo. Só que também nós temos um outro fator, que é a distância em relação ao objeto, tá, e também a distância focal. No caso aqui, o que eu mudei? Eu mudei a distância em relação ao objeto. Eu aproximei o meu rosto de vocês para ter uma menor profundidade de campo no fundo. Tá? E vejam que não tem muito mistério, é bem fácil de fazer isso. E, gente, é bem tranquilo aprender fotografia. Essa é mais uma aula, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, faça perguntas, pode perguntar aqui embaixo, tá? Pergunta o que você quer saber, qual a dúvida que você tem, que no próximo vídeo talvez eu esteja respondendo essa sua dúvida, certo? Então, quem gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!